Bom dia, tudo bem? E aí, gente, como que vocês estão? Espero que todo mundo bem, com a graça de Deus, né? Com a maravilhosa perfeição dele sobre as nossas vidas. E hoje, dia 5 de setembro de 2023, né? Mais um dia que o Senhor preparou para nós, mais um dia que Ele nos deu esse renovo, né? A possibilidade de acordar, de ver tudo novamente, de viver, né? Um tempo novo nas nossas vidas. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, né? Sobre o Senhor nos fazendo, novas, né? Nova criatura, novamente. E de novo, e de novo, e de novo. Muitos novamente e muitos de novo. Porque o que acontece? Não sei vocês, mas eu percebo que assim, nós não permanecemos sempre numa constância, né? E não estamos em plena, sempre em ascensão, né? Nós temos uma variação. Com tudo isso, às vezes nos sentimos fortes, às vezes nos sentimos fracas, às vezes estamos bem animadas. Eu acho que vocês podem ver até mesmo pelos próprios vídeos que eu faço. Tem dia que eu tô aleluiada e tem dia que eu tô devastada, né? Me arrastando. A sensação que eu tenho é bem essa. E é o Senhor quem renova as nossas forças, né? A gente tem que buscar nele esse fortalecimento todos os dias. É interessante porque a maioria dos meus vídeos, eu acho, né, e muita gente já percebeu isso, é que eu falo justamente dessa questão da intimidade do relacionamento com Deus, porque não existe uma forma de você permanecer firme, né, de você permanecer nessa estabilidade, nesse tempo constante, sem estar buscando a presença, sem estar buscando o relacionamento com Deus, né? E isso a gente faz como? Né? Como que a gente busca intimidade? Como que a gente busca relacionamento? Né? Se dispondo a se relacionar, né? Isso seja de forma natural, se eu quero, né? Como a gente já falou algumas vezes aqui, se eu quero me aproximar de alguém, eu vou desenvolver meios de buscar conversar com aquela pessoa, eu vou me aproximando. Ah, nossa, hoje o dia tá calor, né? Nossa, quanto chuva, não para de chover. E assim a gente começa a desenvolver um relacionamento com uma pessoa. E com Deus é a mesma coisa, né? Com Deus a gente entra na presença dele, a gente pensa assim, quando eu vou conversar com alguém, por exemplo, sei lá, tô num ponto de ônibus, vamos colocar esse exemplo, né? Porque até ontem eu estava falando sobre isso, que eu falei, vim de Londrina, né? E quem é do interior do Paraná sabe que a gente conversa com todo mundo, né? Não tem muito filtro para isso. E às vezes a gente tá lá, né, naquele ponto de ônibus ali e tal, e aí a pessoa tá lá, e o ônibus demorando para chegar, e a gente fica pensando, nossa, né, conversar com essa pessoa. Né? E na verdade a gente nem pensa. Eu, sinceramente, eu nem penso. Quando eu vejo, eu já tô falando. Eu tô abrindo minha vida inteira, ou a pessoa tá abrindo a vida dela para mim, né? E faz muito tempo que eu não dou uma paradinha num ponto de ônibus, né? Mas assim, quando eu pegava ônibus era mais dessa forma mesmo. Mas hoje também nada impede. Se eu tô numa fila de alguma coisa do mercado, qualquer coisa, eu tô sempre interagindo. Não existe uma forma. Isso nasceu, tá em mim. Não tenho como tirar essa pessoa de mim, entendeu? Só que assim, em nenhum momento quando eu vou conversar com essa pessoa, eu tô preocupada pensando assim, não, porque para conversar com ela eu tenho que estar impecável, né? Eu tenho que falar o idioma tipo perfeito, tanto o português, né? Imagina se fosse o inglês. Mas eu tenho que falar assim, oi, bom dia. Como a senhora está? Tipo, ter uma formalidade, essa é a palavra que eu estava tentando buscar aqui na minha mente. Então, assim, eu não preciso muitas vezes, eu não chego com formalidade, eu chego na informalidade, né? Eu chego na forma irregular de falar. Oi, ai, nossa, não sei o que, eu não conhecia a conversa. Oi, bom dia, tudo bem? Nossa, você viu o tempo hoje? Nossa, tá um tempo para chuva, né? Como, nem o né? Porque o né não faz nem parte da formalidade, mas tipo assim, nossa, tá um tempo de chuva. O que será que vai acontecer até o final do nosso dia? Eu não me imagino chegando para uma pessoa nessa forma, né? Buscando uma intimidade. Mas eu imagino, sim, numa informalidade, né? E a informalidade, ela vem com a imperfeição, né? E
quando nós chegamos na presença de Deus, a gente também não precisa chegar na formalidade, é isso que eu quero falar hoje, né? Nós podemos chegar na presença de Deus na informalidade. Deus, estou aqui, meu coração está disposto a te obedecer, eu estou disposta a te seguir, mas eu estou tão quebradinha, estou tão estragadinha, sabe? Tem tanta coisa dentro de mim que precisa ser ajustado, que precisa ser alinhado, que precisa ser colocado de novo, né? No eixo, né? No eixo, no prumo, né? Precisa estar ali. E eu sinto, Senhor, essa necessidade, mas sozinha eu não estou conseguindo, né? E hoje de manhã eu estava lendo o Salmo de Davi, que é um dos salmos, né? Salmo 51, que foi Davi que escreveu esse salmo logo após, né, o profeta Natan falar com ele sobre o pecado, né, que ele tinha cometido, né? Na verdade, ele já sabia que ele estava errado, né, quando ele adulterou com Batseba, né? Mas mesmo assim, às vezes a gente, né, sabe que a gente está errado, mas parece que se alguém às vezes não chega e não traz luz na onde a gente está ali, né, com aquele pecado ou com algo que a gente está fazendo, a gente sabe que não frutifica, né, na nossa vida e na vida do outro, a gente acaba ficando quietinho, né, bem quietinho, bem despercebido, bem na moita. E ali ele chegou e falou, né, e naquele momento aquilo trouxe um constrangimento muito grande para o coração de Davi. Né? E Davi entrou na presença do pai. Ele entrou na presença do pai informalmente, da roupa que ele estava, do jeito que ele estava. Né? E ali eu vou deixar para vocês, né, lerem esse salmo todo, o Salmo 51, mas eu vou ler o começo e um versículo que me chamou muita atenção. Né? Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, né, os meus pecados. Lava-me de toda a minha culpa e me purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço todos eles. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que o Senhor reprova, de modo que justa é a sua sentença, aquilo que o Senhor colocar sobre mim, e o Senhor tem razão em me condenar. Sei que eu sou pecador desde que eu nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Vou ler de novo. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Aí eu vou pular lá para o versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, esse coração Deus não despreza. Né? Então, o que eu quero falar sobre isso? Né? Comecei falando dessa questão da gente chegar na informalidade. Deus quer justamente de nós isso, um coração quebrantado, que a gente se achegue na presença dele da forma que nós estamos, né? Pedindo para que o Senhor faça novo, faça de novo, né, essa transformação em nós, porque nós precisamos disso. Né? O que a gente sempre pensa, né? Ah, não, eu estou muito errada, não vou buscar Deus, não vou na igreja, não vou orar, não vou perder tempo com isso, porque já estou, né, na condenação, já estou, né, no inferno, vamos falar bem a verdade. Eu não sei se eu já comentei aqui um testemunho, mas eu tive durante muito tempo uma condenação sobre a minha vida. Porque, assim, de uma forma tão inocente, às vezes a minha mãe falava, porque você vai pro inferno, porque você vai pro inferno. Porque eu não fui fácil, né? Quando eu fui adolescente, eu fui muito rebelde, uma criança também, né, bem alvoroçada. E minha mãe lançava essas palavras sobre a minha mente. E isso, em vez de me ajudar, de gerar temor em mim, gerava, tipo assim, o dane-se. Já tô no inferno mesmo, vou ferver, entendeu? Deixa o negócio explodir. Então, né, já vou morrer, já vou para o inferno, vou passar a eternidade lá, então vou desfrutar de tudo que tem nesse mundo, né? E isso causou em mim uma visão de que realmente eu nunca era digna de estar na presença de Deus. E muitas vezes eu me via assim, chorando embaixo do chuveiro, eu me lavava porque eu falava assim, eu tô suja, sabe? Sentindo aquela sujeira, eu sentia aquele peso, aquele constrangimento, porque a semente do Senhor já estava dentro de mim. Só que eu não sabia daquilo, né? Mas eu queria
acertar, mas eu errava, né? Me lembra muito quando Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, né? Quando a gente vê, a gente já está fazendo. E eu naquele dia pedia perdão para Deus, me acertava com Ele, entrava na presença dele e no dia seguinte eu estava lá, de novo, cometendo os mesmos, né? Os mesmos delitos, vamos colocar assim, os mesmos pecados, né? Cometendo as mesmas coisas, né? E aí depois aquilo me gerava de novo constrangimento, e eu entrava de novo, pedia de novo, tal, até um ponto que eu falei assim, não adianta mais, porque já foi, eu já tô condenada, né? E isso me afastou tanto de Deus, tanto, que demorou um tempo para eu conseguir quebrar essa barreira, porque aí eu criei uma crosta assim muito grossa dentro do meu coração, sabe? Muito pesada, muito difícil de conseguir superar. E eu vou falar para vocês, isso é constante, às vezes vem palavras ainda antigas de acusação sobre a minha mente, coisas assim, né? Porque a nossa mente, ela é fantástica, né? A forma que ela armazena as coisas e o inimigo, então, ele é astuto, né? Ele usa justamente no momento onde você fala, nossa, tô maravilhada, tô super bem, as coisas estão muito maravilhosas. Parece que assim, faz questão de vir e jogar realmente aquele balde de água fria na tua cabeça. E aí você fica assim, opa, mas será que eu tô mesmo? Será que eu vou? Bom, eu vou verificar de novo para ver, né? Eu vou fazer um check para ver de novo se está tudo ok. E aí você começa já a trazer pensamentos e sentimentos em você, né? De incredulidade, porque não deixa de ser, né? Quando a gente não confessa, quando a gente não pratica, quando a gente não vive dentro da nossa fé, da verdade do Evangelho, a gente está sendo incrédulo. Porque a gente não está acreditando que Deus pode todas as coisas, que a palavra dele é verdade, né? E a gente precisa buscar essa restauração desse velho. Só que eu vejo assim, essa condenação que vem na nossa mente, ela pode ser vencida a partir do momento em que nós realmente quebrantamos o nosso coração na presença do Senhor. Como eu falo para vocês, eu quebro e requebro e quebranto todos os dias. O meu coração é um coração arrependido diante de Deus. Eu posso falar isso porque é o que eu vivo. Às vezes eu falo alguma coisa para alguém num dia, tipo, putz, no outro dia eu tô assim, eu falei demais. Eu não deveria ter falado aquilo, porque o meu coração é um coração submetido ao Espírito Santo para poder falar, sabe? Eu me submeto à palavra para que o Espírito Santo realmente me constranja, porque eu falo, eu prefiro 1000 vezes pedir perdão para alguém por ter falado, por ter feito algo, do que carregar dentro de mim uma arrogância, às vezes um orgulho que vai gerar uma raiz de amargura muito grande em mim. E depois eu não vou conseguir gerar, sabe, a leveza de Deus dentro de mim para que eu possa falar com autoridade no nome de Deus, para que eu me sinta digna realmente de estar, sabe? Porque é uma sensação, às vezes a gente sente realmente que, poxa, nossa, quem sou eu na fila do pão, né? Para poder falar de Deus, né? Deus é soberano, Deus é tudo, Deus é gigante. E isso, meu inimigo usa o tempo todo isso na minha mente para dizer, para tentar me descaracterizar, mas é aí que tá. Quando eu tenho o meu coração quebrantado na presença de Deus, o Senhor vem e coloca a esperança de novo em mim. Então, assim, eu espero em Deus a minha dignidade, eu espero em Deus a minha força, né, a minha fortaleza para justamente eu vencer esses tipos de pensamento, né, esses tipos de coisas que vêm na minha mente, né. O que ele mais quer fazer, assim, o inimigo mais quer fazer com que a gente desista, porque nós temos um potencial gigantesco de espalhar o evangelho, né, e o que Deus mais quer que a gente faça é isso, né, e não é às vezes, né, que eu sempre falo, o falar aqui, ele é muito bom, né, a gente chegar para alguém, evangelizar através da nossa boca a vida das pessoas, né, falar de Jesus para eles, isso é extremamente necessário, né, porque um dia alguém falou de Jesus para mim, um dia alguém falou de Jesus para você, e isso a gente tem que fazer, só que expressar Jesus através das nossas vidas, Fábio, mas isso é impossível, com certeza, na minha mente para fora isso é impossível, mas no meu coração quebrantado para dentro, aonde o Senhor habita, aonde o Senhor governa, aonde o Senhor lidera, aonde a presença do Espírito Santo é presente, aonde eu me submeto aos processos que o Senhor me coloca,
Não, não é impossível, né? Não é impossível porque, assim, é o que eu acabei de falar, ele gera constrangimento no momento em que você está fazendo algo que é contrário àquilo que Deus quer que você seja exemplo, que você espelhe na sua vida, né? Já falei inúmeras vezes, aqui em casa mesmo, ontem o Michael, a gente estava, gente, esse negócio de construção é só Deus, né? Na causa, a casa tem que ser muito bem construída mesmo, literalmente, para que ela não seja abalada e derrubada, né? Porque, olha, eu vou falar, as tempestades vêm numa construção, gente, no casamento, não é fácil. E aí ontem ele deu um surtinho, né, de um negócio aí, um arquiteto, e enfim. Aí ele deu uma surtadinha, beleza, eu falei assim, bom, né, deixa as coisas acontecerem. Aí na hora me deu uma vontade, sabe, de dar aquela retrucada, porque ele deixou meio quicando a bola assim. Falei, nossa, agora é a minha vez, né, vou dar aquela que... Só que na hora, aí beleza, ele foi, entrou assim, aí, sabe, eu falei assim, senhor, eu falei, o que eu falo pra esse homem agora? Porque minha vontade era falar isso, 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 isso. Aí, tipo, quieta. Aí eu quietei. Aí ele foi levar o Miguel, na hora que ele voltou, aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Qual o conselho que eu dou? Porque ele me deixou para resolver. Ele falou assim, na hora que eu chegar, eu quero que você me fale o que é pra gente fazer referente a isso. Porque foi uma situação que eu armei, tá, gente? Também não sou santa, não. Aí eu falei, putz, agora, né? Estraguei tudo, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu... Sabe quando você sente assim no seu coração? Tipo, fala pra ele decidir. Que ele tem sabedoria para poder decidir isso. E parece que ele tava esperando que eu falasse isso. Na hora que eu falei pra ele, eu falei assim, meu amor, você tem sabedoria suficiente para poder resolver isso. Decide. O que você decidir, tá decidido. Eu falei assim, eu assino embaixo, não vou mais tocar nesse assunto. Porque o assunto era eu que tava ali, né? Falei, não vou mais tocar nesse assunto. Aí ele pegou o celular na minha frente, pronto, resolveu. Eu não falei mais nada, mas fiquei querendo saber o que ele tinha respondido pro cara, né? Mas aí depois ele acabou me falando. Mas enfim, o que eu queria dizer? É sobre o fato de, realmente da gente sentir que a gente que o Senhor gera esse constrangimento. Aí hoje, só para concluir, né, que eu até me perdi. Aí hoje, agora de manhã, na hora que nós estávamos fazendo devocional, ele fazendo dele e o meu, ele veio junto pra gente orar. E aí ele pediu perdão para Deus e pediu perdão para mim pela atitude que ele teve, porque ele ficou irritado, sabe? E saiu bravo, batendo as coisas, assim, tipo, batendo, não sei, acho que ele jogou o celular, alguma coisa ele jogou em cima da mesa, assim. Aí eu falei, ai meu Deus, né? Quem nunca, né? Mas de qualquer forma, tudo bem, né? É humano, erra. Todos nós erramos, todos nós. Se alguém falar para mim que não erra em nada, glória a Deus. Quero essa pessoa junto comigo. Quero andar colado com ela para ser exemplo na minha vida, para eu poder me espelhar nela. E não quero que ela caia, pelo contrário, quero que ela cresça mais e mais, para eu poder acompanhar, né, o impulso dela. Então, assim, o que eu quero dizer? Que o Senhor quer nos fazer de novo de novo, né, nesse dia. E para isso eu vou orar, porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. E não esqueçam, leiam o Salmo 51, é um salmo realmente de arrependimento, de busca de intimidade, de revelação, é uma renovação para o nosso espírito, né? E é muito top. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado, Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós e que nos gera o constrangimento necessário para que seja gerada a mudança em nós. Nós sabemos, ó Deus, que sozinhos não temos a capacidade, ó Deus. Somente com a nossa alma, ó Deus, com a nossa mente, nós não conseguimos, ó Deus, avançar a níveis suficientes, ó Deus, de sentir a tua paz, a tua presença, o teu governo, o teu domínio sobre nós. Por isso, Senhor, pedimos o auxílio do teu Espírito Santo para que gere em nós o querer, o realizar através da tua palavra, através daquilo que o Senhor é em nós. Que aumente o nosso nível de intimidade e relacionamento com o Senhor. Que nós possamos caminhar, ó Deus, buscando no Senhor as respostas, Pai. E não precisando buscar, ó Deus, em cada canto, em cada pessoa, Pai. Mas que as respostas que nós venhamos buscar, ó Pai, estejam em Ti, Senhor, e nós possamos encontrar de alguma forma, ó Deus, facilitada e simplificada, ó Pai.
Ministra, Senhor, as nossas vidas nesse dia. Tens liberdade, ó Deus, com tudo que nós formos fazer, ó Pai, para dizer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, ó Deus, o que é justo, o que é injusto. Que nós possamos, ó Deus, quebrantar o nosso coração na Tua presença a cada instante, ó Pai. Que durante esse dia o Senhor esteja nos nossos pensamentos, nos nossos corações. Que nós não venhamos deixar o Senhor em casa, no carro, né, na igreja, mas que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Nós possamos entender que o Senhor está conosco o tempo todo. Esse é o desejo, ó Deus, do meu coração. Peço a Deus para que o Senhor abençoe as nossas famílias, Pai, que o Senhor derrame graça e favor, ó Deus, sobre a vida de cada um, Pai. Ministra também, ó Deus, com a Tua paz, com a Tua saúde, ó Deus, derramando saúde sobre a vida, ó Deus, de cada um, Pai. Que esse dia seja um dia abençoado, um dia vitorioso, ó Deus, um dia alegre, ó Deus, um dia leve, ó Deus, que nós possamos levar a Tua presença aonde quer que nós estejamos, ó Pai. Nós oramos e agradecemos no santo e doce nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo, Deus abençoe e fiquem na paz.